Boa noite a todos vocês, amigos e amigas, que nos acompanham nesse momento, na segunda atividade do nosso curso Ética da Solidariedade e Militância, que é transmitido através, além da TV PT, pelos sites Brasil 247, DCN e Fórum. Para aqueles que não puderam nos acompanhar na última segunda-feira, nós estamos na segunda aula de um curso que tem 5 atividades, toda segunda-feira, sempre às 19 horas, e estamos abordando este tema exatamente pela incidência que ele tem nesse momento dificílimo que vivemos aqui no Brasil e no mundo inteiro. No Brasil, particularmente, dada as condições que nós vivemos sob um governo que, na verdade, é um desgoverno, é um governo da morte. Mas eu quero rapidamente, além de cumprimentá-los, dizer da nossa alegria nessa noite em receber 2 figuras muito queridas e de muita história entre nós. O professor Boaventura de Souza Santos, que generosamente, mais uma vez, nos atendeu. Vocês sabem a importância que o professor Boaventura tem tido, o relevo que ele tem tido ultimamente no Brasil, desde a construção do Fórum Social Mundial. Ele veio se destacando, veio contribuindo decisivamente para a formação do nosso pensamento, para a formação dos nossos movimentos, da nossa militância, enfim, da nossa intelectualidade progressista no Brasil. Quero lembrar que em Portugal, essa hora já são 11 da noite, e o professor, mesmo assim, está conosco aqui. E também temos a alegria de ter conosco Maria Valéria Rezende. Valéria, nascida em Santos, entregou-se à vida religiosa na consagração aos pobres, aos excluídos, foi para o Nordeste, adotou a Paraíba como sua pátria e, além de uma educadora popular de longa experiência, de longo serviço, também é uma brilhante escritora e ganhou vários prêmios já no Brasil, inclusive o prêmio Jabuti, com sua obra 40 Dias. Mas, além disso, tem outros contos, é uma produção bastante fecunda. E nessa noite nós temos a alegria de recebê-los, e eles vão abordar conosco justamente no tempo em que o presidente da República considera o ser humano descartável, não leva em conta as mortes que nós estamos sofrendo, diz um terrível "e daí?", nós queremos discutir justamente a valorização do ser humano, a ética que nós temos que cultivar em relação ao ser humano na construção de uma nova sociedade. Eu passo, sem mais delongas, a palavra ao professor Boaventura, que em seguida será sucedido por comentários da Valéria, e, como sempre, abriremos depois para que você possa participar com suas perguntas e observações. Professor Boaventura, mais uma vez agradecendo, a palavra é sua. Boa noite a Gilberto, boa noite a Maria Valéria, um prazer conhecê-la agora pessoalmente, apesar desta distância. O Gilberto é um querido amigo de há muitos anos e é uma alegria para mim estar aqui na vossa escola e nas atividades em que em boa hora estão organizadas. Eu digo em boa hora porque se há algum país onde a ética e a política deviam ser discutidas e o ser humano no centro delas, seria o Brasil. Porque o Brasil é realmente um caso único no mundo, na medida em que tem 2 pandemias e não apenas uma. Tem a pandemia do coronavírus e tem a pandemia de um presidente totalmente irresponsável e, mais do que isso, a meu entender, criminoso, cúmplice com crime, que podíamos considerar como crime de responsabilidade e até que como crime contra a humanidade. E, portanto, são 2 pandemias que estão muito relacionadas. E a tragédia do Brasil, neste momento, a meu entender, é que, como elas estão relacionadas, o Brasil está com dificuldade de resolver simultaneamente e, portanto, nem consegue resolver bem uma, nem consegue resolver bem a outra. E, portanto, para resolver a pandemia era preciso que o Bolsonaro saísse do poder quanto antes, mas por impeachment ou por crime comum, que eu penso que existe, são processos lentos, politicamente complicados,
obviamente, sobretudo também por causa da pandemia. Esta é, portanto, uma situação extremamente complexa e eu saúdo todos os brasileiros e brasileiras, democratas, que neste momento de grandes dificuldades, de luto por tantos mortos no Brasil, estão naturalmente preocupados com o futuro próximo. E talvez nenhum outro tema melhor do que este para focar um pouquinho qual é a esperança. Eu costumo sempre dizer, seguindo Spinoza, que os seres humanos vivem sempre entre duas grandes emoções ou sentimentos, o medo e a esperança. E que nós não podemos viver sem um sem o outro. Necessitamos dos dois. O mundo brasileiro, neste momento, está com demasiado medo, com muito pouca esperança. E eu penso que as forças políticas, as forças sociais, os democratas, têm uma estrita obrigação de dar um pouco mais de esperança aos brasileiros. E como essa esperança se dá? Essa esperança se dá por voltarmos às questões básicas. A política tem alguma coisa a ver com a ética? É um bom debate, um debate que vem do tempo dos gregos, do Platão e de muito antes, inclusivamente, em toda a filosofia hindu, na filosofia chinesa, nós encontramos esse tema há muito tratado. E, de facto, as correntes sempre se dividiram entre aquelas que pensaram que havia, obviamente, uma relação profunda entre o ser humano, a ética e a política, e que a política não podia ser entendida sem a ética, e aqueles que pensaram que a ética era algo que podia ser relegado para os negócios privados dos indivíduos ou comunitários e a política para os negócios públicos. E que, portanto, a política seria uma área onde a ética não teria uma presença muito grande. Esse debate é um debate que vem de longa história e que teve, através de um grande intelectual do século XVI, mas que depois foi totalmente distorcido na maneira como foi compreendido, Maquiavel, que aliás deu o nome ao maquiavelismo, na ideia de que a política não tinha que se preocupar com a ética. A verdade é que o modo como a ética se tem que preocupar com a política normalmente é complexo, obviamente, porque além de valores, há interesses e há riscos, obviamente, na política. E também há várias formas de entender a ética. Por exemplo, um sociólogo muito conhecido, Max Weber, falava de que havia dois tipos de ética. A ética da convicção, a ética daquelas ideias íntimas, dos valores íntimos que cada um perfilha e que considera que são os seus e dos quais não pode abdicar, e a ética de responsabilidade, a ética que põe a pessoa no centro de uma comunidade, no centro de decisões políticas e tem a responsabilidade de decidir, não estritamente pela sua convicção, mas por aquilo que pensa ser a decisão mais responsável para a comunidade. Podemos dar muitos exemplos. Suponhamos que nós temos num país, aliás é um caso concreto, aqui de Portugal, um primeiro-ministro que é católico e é contra a legalização da interrupção voluntária da gravidez, normalmente legalização do aborto. No entanto, o Parlamento, por maioria, vota a favor da legalização do aborto. O primeiro-ministro tem uma convicção religiosa que o põe contra o aborto, mas é primeiro-ministro de um país e há um valor democrático, que por maioria se afirma no Parlamento e que, portanto, legaliza o aborto. Aqui entra a ética de responsabilidade. A sua convicção, obviamente, é uma outra, mas ele não é uma pessoa qualquer, é um político, tem responsabilidades políticas e, portanto, ele ratifica a lei, mesmo que eventualmente tivesse como pessoa individual votada contra, ratifica pela sua responsabilidade. Portanto, isto é alguns dos problemas que nós temos vindo a tratar na política. É um grande tema, mas o pior tema, talvez o maior tema que nós temos hoje, é que nos últimos anos, e sobretudo nos últimos 40 anos, começou a surgir um divórcio completo entre a ética e a política. De tal maneira que alguns
chegaram a concluir, eu próprio escrevi, que nós estamos a entrar numa sociedade onde os valores não têm a política e a política não tem valores. A gente olha para os políticos à nossa volta e muitas vezes vê que lhe falta o mínimo de entendimento ético da vida social para poder estar à frente com caráter ético e político dessa função. E, pelo contrário, consideram que esses valores são da vida privada e cada um tem os seus valores e nada mais do que isso. Isto, a partir de uma perspectiva de uma política democrática, isto é um desastre, como podemos imaginar. O que é um desastre? É um desastre porque a política decide sobre a vida das pessoas. E agora, exatamente em plena pandemia, nós estamos a assistir exatamente a conflitos éticos e políticos da maior importância. E os governos estão-se a afirmar exatamente por uma linha ética, mesmo quando não o dizem explicitamente, uma linha ética que é uma linha honrosa, respeitável, ou é abominável e repugnante. O Brasil, infelizmente, está a dar exatamente uma segunda versão disso mesmo, como uma lição repugnante. Qual é a lição, qual é a opção que neste momento se joga? É realmente uma opção falsa, aliás, que foi criada na política e em alguns países, quase todos conservadores, governados pela direita, entre economia e vida. A ideia de que a economia é prioritária, a economia tem que ser defendida, e se significar custo da vida, pois paciência. Aliás, alguns chegam a dizer que a vida que se sacrifica é uma vida economicamente menos rentável, são os mais velhos, já teriam uma vida muito produtiva, muito pouco na sua frente, e portanto, é um custo que tem que se tomar. É o e daí do vosso presidente. E daí? Daí é isso. Alguns chegam a dizer mesmo que seria um alívio para as políticas de previdência social, seria menos pensões a pagar. Bem, esta política, que é uma concepção ética da política, que, a meu entender, põe a ética totalmente fora da política, porque não põe a pessoa humana no centro e a dignidade da vida no centro da gestão política, e a política é, desde o Aristóteles, a gestão da vida política pública, e essa política pública é a versão pública, o espaço público da vida individual. Esta versão assumiu proporções escandalosas em 3 países, talvez mais, mas pelo menos 3 que nós conhecemos bem, que são exatamente a Inglaterra, os Estados Unidos e o Brasil. A Inglaterra foi talvez dos primeiros a afirmar que aquilo que nós chamamos hoje do negacionismo é uma atitude completamente antiética, é esta de começar por negar a gravidade da pandemia. Boris Johnson negou, acabou, obviamente, por ser contaminado, como sabemos, foi salvo pelo Serviço Nacional de Saúde, que ele queria privatizar, e por enfermeiros estrangeiros, um português e uma nova-zelandesa, que ele queria excluir e impedir de entrar no país. Ironias da história, mas é interessante isso. Trump, obviamente, começa com uma posição de negacionismo, mas a certa altura, com o aumento das mortes, tem que travar e tem que mudar a sua política e tentar, de alguma maneira, controlar, com muito pouca eficácia, a pandemia. E é o caso do Brasil, que se mantém no negacionismo praticamente até hoje. É o único país que mantém a atitude de negacionismo, apesar de as mortes se acumularem de uma maneira exponencial e aumentar de uma maneira exponencial no Brasil. E, portanto, nós estamos perante uma situação em que a ética e a política ou têm que voltar de toda a força ou então não volta nunca. Mas com toda a franqueza, eu diria, eu não consigo entender a política sem valores e, obviamente, os valores democráticos, até vos posso dizer uma interpretação minimalista do que seriam os valores da democracia, seriam coisas como esta. Poder limitado. Poder democrático é um poder limitado. Isso é um valor em si mesmo, não é? Eficácia. O poder tem que ser eficaz, tem que ser eficiente nas suas políticas, obviamente. O poder tem que render, tem que prestar contas. Prestar contas, obviamente.
E o poder tem que contribuir para a justiça da sociedade. São 3 princípios de ética política que me parecem absolutamente essenciais. Se aplicarmos aí no Brasil estes 4 princípios éticos, nós vemos que o governo atual do Brasil os viola completamente. Não é? Não só porque é um princípio que não, um poder que não tem limites, é uma ineficácia total no combate à pandemia, não presta contas, pelo contrário, oculta informação que podia ser o país. O Brasil é talvez o caso maior no mundo de subnotificação de mortes por Covid-19, e em termos de justiça, basta olharmos para as taxas de letalidade deste vírus em bairros de classe média, por exemplo, em Morumbi, em São Paulo, com a Brasilândia, uma favela ou um bairro pobre de São Paulo. A taxa de letalidade oscila entre 2% e 60%. Portanto, é uma injustiça social enorme. Mas há um segundo ponto que eu gostava de vos referir, apenas para lançar o debate, é que esta neutralização de um sentimento ético é uma coisa que está muito para além do presidente Bolsonaro, em que é fácil, de alguma maneira, hoje em dia, fazer o juízo ético. Tal é o desmando, tal é a irresponsabilidade, tal é o cinismo da sua política e a sua inconsequente política, ademais. Não? É fácil, é um caso fácil. Não? O caso difícil é ver na política brasileira, neste momento, em geral, eu diria, como é que valores éticos fundamentais, são estes 4 de uma democracia. Pode haver muitos outros, não é? Mas estes são de ética política, digamos assim, estão a ser violados, e as forças democráticas parece que não se deram conta que a violação está a ser tão grande, tão flagrante, que o que está em causa é a própria democracia. Ou seja, o valor à democracia, que consagra estes 4 poderes de que vos acabei de falar: poder limitado, eficácia, prestação de contas e orientação pela justiça. Estes valores estão a ser violados de uma maneira flagrante. E, no entanto, ao serem violados flagrantemente, o que é que põem em causa? A própria democracia. E essa democracia é, obviamente, um apelo ao desastre. O Brasil saiu, há não muito tempo, de uma ditadura. E o atual presidente, o que disse foi que o problema da ditadura não foi ter torturado, foi ter torturado e não ter matado. Porque se tivesse matado, as coisas eram mais fáceis. Esta é a lógica da cabeça do presidente. Ou seja, totalmente antidemocrática, neofascista, autoritária, totalitária mesmo no seu desprezo total pela vida humana. Então, qual seria a posição política, de ética política das forças democráticas do Brasil neste momento? Era unirem-se para defender a democracia, porque ela está em risco. Eu tenho-me surpreendido, devo dizer, sendo eu solidário 100% com o Brasil e os brasileiros. Eu ando por esse mundo fora e normalmente até me considero que eu sou um brasileiro de tantas intervenções que faço no Brasil. Tenho muito orgulho de não ser de brasileiro, passar por brasileiro, obviamente, mas fico surpreendido, precisamente porque a minha solidariedade tem que ser sempre também acompanhada de distância crítica, como exerci em relação ao presidente Lula, ao presidente Dilma, de quem sou amigo, mas foi assim que soube exercer. Como é que as forças democráticas neste momento não estão conscientes que há valores fundamentais da política que estão a ser postos no chão, que estão a ser arrasados, e que amanhã, de facto, a tortura pode seguir de morte? Porque há realmente um Estado profundo que está a emergir no Brasil, um Estado paralelo, que amanhã pode ser confrontacional ao Estado legal, ou pode fundir-se com o Estado legal, um Estado miliciano, de grupos armados, paralelos. Não é caso único. Temos isso na Colômbia, bem perto, obviamente, onde os líderes sociais continuam a ser assassinados todos os dias em plena pandemia. Como é que as forças democráticas do Brasil não se dão conta que esta é a situação
e estão a reagir como sempre reagiram, a pensar em negócios, a pensar nas eleições de 2020, 2022 e a pôr por terra todas as possibilidades democráticas por esta mediocridade e esta miopia política. Tenho que vos dizer que a desistência, há muito pouco tempo, de um querido amigo, um grande político e um homem de muito respeito, a meu entender, para mim, no Brasil, Marcelo Freixo, candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, aliás, com o apoio do PT, ainda bem, algo que eu sempre saudei e que sempre propus, acaba de desistir exatamente porque os partidos de esquerda, ou que se dizem de esquerda, não são capazes de ter esta visão ética da política, de que a democracia está acima, como valor ético-político, dos interesses estritamente partidários do partido A ou do partido B. Eu tinha previsto que realmente, ou tinha pensado, confiando nos democratas brasileiros de esquerda, sobretudo, que em 2020 tínhamos 3 grandes cidades onde se podia começar a dar a volta na política do Brasil. Exatamente o Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. O Rio de Janeiro está neste momento em perigo. Porto Alegre temos uma excelente candidata e também com o Rosseto, com uma aliança com o PT, a Manu e o Rosseto, Miguel Rosseto, que os conheço ambos, são ambos excelentes amigos. São Paulo é ainda uma incógnita, em meu entender. E, portanto, Marcelo Freixo, o homem da luta contra as milícias, que obviamente não seria bem-vindo por elas no Rio, é obrigado a desistir. Como, digamos assim, um grito de alma. Eu considero Marcelo Freixo um grito de alma para os democratas brasileiros e digam, amanhã os fascistas estão-nos a matar a todos e vocês estavam a pensar nas eleições de 2022. Tenho muita pena que isto suceda, tenho muita pena que o PDT esteja envolvido nisto. Ciro Gomes é um predador profissional e será um predador profissional toda a sua vida, mas a irresponsabilidade paga-se e deve ter um preço. De maneira que eu penso que pensar a ética e política em termos de pandemia, quando a vida humana está tão em risco e como a pandemia não é democrática, ao contrário do que muitos pensaram, a pandemia agrava as desigualdades sociais. A pandemia escolhe as suas vítimas mortais, sobretudo, são bem escolhidas e são sempre os mesmos. É a cor mais escura, são os mais pobres, são as mulheres e os homens que não podem proteger-se, mesmo que queiram na quarentena. São aqueles que não têm água potável nem água, muitas vezes, para lavar as mãos a toda a hora. São aqueles que não têm gel alcoólico para se proteger. São aqueles que estão a ser iludidos por anunciadores de morte, apesar de serem, e eu não tenho nada contra a religião e muito menos contra a religião evangélica, mas o uso político dessa religião para pôr as pessoas numa posição de carne para canhão é absolutamente repugnante. Fazer com que se faça da vida humana um instrumento político e uma instrumentalização política precisamente dos mais vulneráveis, aqueles a quem a pessoa, a divindade, o profeta, que é supostamente a sua orientação, foi essas pessoas que eram os últimos que seriam os primeiros, pois são esses últimos que as mandam na primeira linha de batalha para a morte. É realmente uma política de morte, é uma política de morte que está em curso no Brasil, é o grau zero da ética, na política, e acho que isto obrigaria a um chamamento muito forte antes que seja demasiado tarde. Portanto, é por aqui que fico, gostaria muito de ouvir a Maria Valéria, estarei à vossa disposição. Sei que aquilo que acabo de dizer não é pacífico, também sei que o Gilberto me convidou para eu estar aqui convosco, certamente sabe que eu não sou um homem pacífico, não posso deixar de dar as minhas opiniões e de o fazer da maneira que entendo ser o registro do momento.
Muitíssimo obrigado, professor Boaventura, como sempre, com muita clareza, com muita coragem, com muita autonomia, e ele nos provoca, sem dúvida nenhuma, questões essenciais nesse momento, como vocês bem acompanharam. O nosso serviço vai estar aberto para receber as perguntas e observações de vocês, e depois da fala da nossa querida Maria Valéria, nós vamos, então, estabelecer um diálogo com o professor. Nosso tempo é curto, iremos até às 20 horas, 25, um pouquinho, porque começamos atrasados, mas então, por isso mesmo, sem mais delongas, passo para a palavra para a nossa querida Maria Valéria, que prontamente atendeu também o nosso convite. Por favor, Valéria, fique à vontade. Olá, Gilberto. Olá, professor Boaventura e todo mundo que estiver nos ouvindo. Eu, como vocês sabem, como o Gilberto já disse, eu não sou uma cientista social, eu sou uma velha educadora que passei até os 60 anos da minha vida e, de repente, por acaso, eu virei uma escritora conhecida, assim, mas até então eu vivia escondida, porque a nossa opção, no momento do agravamento da situação brasileira depois do AI-5, você tinha duas opções, basicamente. Ou o pessoal que se arriscou na luta armada e achava que podia resolver as coisas dessa maneira e talvez mais depressa, e outros que nos demos conta de que que não havia como mudar as coisas e voltar para uma forma democrática se não fosse de baixo para cima. Porque democracia significa o controle do povo sobre o poder. Mas que meios tem o povo para controlar o poder? Primeiro, precisa compreender as estruturas, a trama toda das instituições, e para falar a verdade, é bastante complicado no nosso país. Que você tem os governos municipais, os governos estaduais, o governo federal, e em cada um deles tem 3 poderes. Não é simples, de jeito nenhum. A gente mesmo que tem curso universitário e tudo isso, muitas vezes se confunde. Não é fácil. Então, veja bem, a gente, durante 30 anos, praticamente de 70, vamos dizer, para simplificar, de 70 a 2000, nós estivemos em grande quantidade, que é uma gente que justamente estava invisível, metido no meio das periferias, do movimento, fazendo renascer o movimento sindical, até que nós conseguimos, já no final dos anos 70, construir uma imensa teia, que o Gilberto se lembra muito bem e participou muito disso, não é? Que nós chamávamos, como era? A articulação, a NAMPOS, Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais, que não tinha dono, era realmente uma teia construída a partir de todo mundo que estava atuando nas periferias, no campo, nos lugares mais pobres, etc., e que foi, aos poucos, conseguindo, através de um trabalho de diálogo profundo e longo e cuidadoso com o povo, em que o nosso papel era muito mais fazer perguntas para que o povo contasse sua história, e, ao contar sua história, começasse a ser capaz de compreendê-la melhor. E, então, a gente tinha que aprender segundo a filosofia da educação do Paulo Freire. E isso se mostrou absolutamente eficaz, e formando gente com cabeça para pensar com sua própria cabeça e para dialogar com os outros. Acontece que, a partir daí, foi que nós pudemos criar o PT. E quando se criou o PT, também surgiram no Brasil, se você se lembra também muito bem, Gilberto, porque você foi um ator importante nisso, as escolas de formação de militantes. Então, nós tivemos o Instituto Cajamar, que eu até hoje não entendi por que ele desapareceu. Tínhamos a Escola 8, não sei do que, lá em Minas Gerais, que eu também não entendo por que desapareceu.
E nós criamos aqui no Nordeste a Escola Quilombo dos Palmares, que ainda existe e que continua trabalhando. Eu não sei por que nós... Quer dizer, eu tenho várias hipóteses de por que no Nordeste nós, afinal, ainda foi onde a alternativa eleitoral em 2018, a gente ainda conseguiu um resultado que, se tivesse sido a mesma proporção no resto do país, nós teríamos ganho a eleição de 2018. E aí, eu acho que, não sei, tem uma opção de hipóteses. Por exemplo, uma é que, quando nós começamos a chegar ao poder, muita gente que não se interessava, que só se interessava por chegar ao poder, porque tinha uma ambição pessoal, individual, de aparecer, de ser poderoso, começou a se aproximar do PT. Claro. Quando você lança um navio ao mar, o casco dele é limpinho, limpinho, brilhante, todo pintado. Quando ele atravessa o oceano, que ele chega no próximo porto, ele já vai começar, se você levantar o casco, você vai ver que tem craca grudada. Então, na hora que você começa, você se lança ao mar, quer dizer, você se lança ao poder, e que nós lutamos por isso, porque era preciso, muita gente que não tinha as mesmas motivações, mas que gostava do poder, aproximou-se. Por outro lado, a nossa própria maneira as relações entre os três poderes faz com que o legislativo possa paralisar um governo executivo. E aí, isso também eu acho que nós fomos aprendendo de repente, descobrindo de repente, quer dizer, ou você faz alianças esquisitas para poder conseguir ter maioria no legislativo e poder pôr em prática pelo menos parte dos seus projetos, ou não se vai para frente. E isso também aconteceu, não é? Aconteceu, e eu acho que não havia outro jeito. O outro jeito seria desistir do poder e ficar esperando mais outros 30 anos para ver se conseguia chegar lá. E desse tempo da gente fazer a formação profunda do povo brasileiro. Porque é muito complicado de compreender todas essas coisas. Eu tenho conversado, eu sempre fui uma conversadeira no meio da rua, eu não tomo, agora que eu estou velha, que eu não posso mais dirigir, eu só ando de aplicativo ou de táxi, eu jamais me sento atrás, eu me sento na frente para conversar com o taxista, porque eles ouvem todo mundo e eles são uma boa amostra do que é que está correndo na cabeça do povo. E ainda ontem eu tive que ir ao dentista, tive que pegar um táxi, e o motorista, que é meu amigo, conhecido, ele me disse, olha, eu não vou mentir, eu votei no Bolsonaro. Mas é porque a gente não estava entendendo aquele negócio todo de corrupção, e ele estava falando que era para acabar com a corrupção, e eu votei nele. Aí agora é que a gente está, eu não sabia nem quem ele era, agora é que a gente está começando a descobrir, quer dizer, eles não sabiam quem ele era, como, aliás, quase ninguém sabe em quem votou para deputado, nem para vereador, nem para nada, porque, inclusive, você vota num e aquele voto vai para outro. O sistema é muito complicado. Agora ficou mais complicado ainda de entender, porque também, como nós, muitas vezes, teve gente que achou, bom, agora já chegamos lá. Então, gente que estava inserido no meio do povo, que tinha renunciado até então a uma carreira profissional, etc., foi retomar seus estudos até chegar a ser doutor e professor na universidade. Outros também foram ser quadro administrativo nos governos nossos, para poder responder a isso. Então, enfraqueceu-se muito o trabalho de base, e muitos movimentos sofreram. E também essa ideia de que já chegamos lá. E vários dos projetos, os que deram certo dos governos do PT, por outro lado, também mexeram muito
com a realidade, aqui no Nordeste isso foi absolutamente visível, entrou mesmo, mexeu com a estrutura social, e houve mesmo uma diminuição da desigualdade, ou pelo menos um aumento das oportunidades para aqueles que jamais tinham pensado em sair da situação em que estavam. Eu me lembro que no meio dos anos 80, nós tínhamos conseguido fazer um trabalho muito bom com os trabalhadores da cana, né? 83, 81, 83 aí, que a gente foi quando assassinaram Margarida Alves, porque a gente tinha avançado muito. E os trabalhadores estavam prontos para entrar na justiça, para fazer as coisas conforme a lei, porque existia a lei trabalhista. E, no entanto, aí nós descobrimos o quê? Não havia advogado suficiente para pegar todas as causas. Então, a gente bolou um programa de formar os jovens de origem camponesa, rural, que tinham estudo suficiente para tentar uma universidade, conseguimos que eles passassem nos vestibulares, conseguimos bolsas por 5 anos para eles estudarem direito, e eu disse para eles, vocês fazem o vestibular primeiro, não digam nada para sua família. Eles passaram no vestibular, e aí foram avisar a família, que eles vinham para João Pessoa, porque era aqui que tinha a Universidade Federal, para estudar e ser advogado. E aí alguns chegaram me dizendo, não, meus pais não querem me deixar sair. E filho de camponês não sai de casa sem a bênção dos pais. E aí eu fui lá conversar com eles. E a resposta era assim, não, irmã, a senhora é muito boa, mas a senhora não sabe como são as coisas. Onde é que já se viu filho de pobre analfabeto ser doutor? Isso que meu filho está dizendo que vai estudar, que vai ser doutor, isso daí é desculpa de preguiçoso para não pegar no cabo da enxada. Ora, isso nos anos 80 ainda. Isso prosseguiu, essa visão de que Deus fez assim, e a gente vai ter a recompensa no céu, e pronto. Olha, eu tenho certeza que hoje você não vai encontrar mais nenhuma família, da mais pobre, da mais negra, da mais abandonada, que não acredite que seu filho é capaz de ser doutor. Ele só precisa ter a chance. Por quê? Porque de 2002 em diante, a mudança foi imensa, o que provocou uma fúria dos privilegiados, porque é lógico, eu me lembro muito bem, desde a minha juventude, filhinho de papai que podia, não tinha perigo de ficar desempregado, abandonado na vida, mesmo que ele fosse completamente idiota, burro, ele ia, se papai tinha era advogado, o menino ia, ou tinha relações, ele ia trabalhar, fazia curso, o pessoal brincava que era em Pouso Alegre, tinha uma faculdade de Direito onde pagou, passou. E o pessoal até brincava, isso aí é advogado? Só se for de Pouso Alegre. E eles tinham um emprego, andava com o terno de casimira inglesa, a gravata de seda italiana, casava com uma moça rica e não tinha perigo dele ter que concorrer no lugar dele na sociedade com o filho da empregada? De jeito nenhum, entendeu? Essa mudança agora aconteceu. E o povo não vai mais. Eu sou muito otimista, eu acho que o povo não vai voltar para aquela situação de achar que é natural a desigualdade. Pelo menos aqui no Nordeste, eu não vejo como isso vai acontecer. Nem os negros vão achar que é natural ou se conformar em que eles têm um lugar menor ou, inclusive, de alta exploração no país. Nem acredito que os nordestinos vamos acreditar que nós somos atrasados, não somos. E, por outro lado, não acho também que os privilegiados vão rapidamente achar normal ter que conviver e ter que competir enquanto indivíduos com gente originária dos meios populares.
Então, eu acho que nós precisamos, com urgência, encontrar formas de voltar a trabalhar mais próximo, mais perto. Não adianta a gente achar que a gente vai resolver as coisas por internet. Porque aí você tem um combate completamente louco. Eu mesma não consigo acompanhar tudo que aparece, se é fake news, se é conferir o que foi, onde é que saiu. Não dá, é impossível. E depois, o próprio meio te obriga a ser sucinto, direto, falar as coisas, usar bordões, acabar se comunicando com o povo através de slogans publicitários, praticamente, na sua forma. Não é? Te dão 2 minutos para você responder uma coisa na televisão, no programa de uma televisão, aqui já tem a outra. E aí você não ajuda as pessoas a construir conhecimento a partir de sua própria experiência. Então, infelizmente, a gente vai ter que aprender a fazer de novo aquilo que nós já sabíamos fazer, e que os jovens não sabem muito, porque nós paramos de ensinar. Então, e a gente que sabe, que fez, que experimentou, está velho. Então, agora a gente vai ter que fazer um esforço. Estou aqui fazendo umas mandingas para ver se eu vivo até os 100 anos, né, porque preciso mais 20, pelo menos, para recomeçar a fazer. Se bem que a gente aqui no Nordeste, a gente continuou fazendo muita coisa. A gente, por exemplo, como nós, aqui tem muito escritor, poeta, artista de toda qualidade. Aqui na Paraíba, por exemplo, de cada 3 paraibanos, 2 são artistas, e o terceiro ainda não sabe o que é, mas qualquer hora ele descobre. Então, por exemplo, a gente tem festivais, como não nos convidam muito daqui para ir para os festivais literários de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, a gente tem gente muito boa aqui, secretários de cultura e tudo isso. Não vou citar todo mundo, porque mas é fácil ver pelo Google, se encontram as referências. A gente tem festival literário em quase tudo quanto é município da Paraíba. E a gente vai para lá, e vai e conversa com o povo. E o literário é a chamada. O artístico é aquilo que traz o povo. Mas depois você faz um diálogo com o povo. Esse povo... E a gente... Bom, não tem outra saída. Não tem outra saída. E nós não podemos nos deixar levar só pelos meios que o capitalismo está nos impondo, consumista, entendeu? Quer dizer, nós temos que aprender a falar alto, debaixo de uma jaqueira, novamente. Porque não adianta você estar falando só com microfone de WhatsApp, de coisas eletrônicas, etc., que isso não funciona. Não, isso não permite um diálogo que leve à reflexão e à capacidade de analisar qualquer situação e concluir a respeito dela. Bom, é o que me vem agora para dizer, porque é o que eu estou vivendo nesse momento. Isso, obrigado, Valéria, com a sua experiência, sua sabedoria acumulada, e nos coloca uma questão central, de fato, que é a questão do nosso reencontro com o povo, do nosso reencontro com os excluídos, que são a razão maior da nossa luta, e que muitas vezes nós estamos nos distanciando, e não entendemos muitas vezes porque as igrejas evangélicas crescem tanto na periferia das cidades. Eu queria informar a todos que nós estamos sendo acompanhados por companheiros e companheiras do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Ceará, Maranhão, Pernambuco, do Pará, do Distrito Federal, e também de Coimbra e Lourinhã, da nossa querida terrinha portuguesa, de Roma e Cachan, na França também. Bom, chegaram uma série de questões aqui, eu vou rapidamente passar a lê-las, para que vocês possam ainda fazer os seus comentários. Só queria lembrar que essa é uma atividade de iniciativa da Fundação Perseu Abramo, da Escola Nacional de Formação do PT, num pacto, num acordo com as TVs 247, DCM e Fórum, além da TV PT, no sentido da nossa valorização desses meios. Nunca é demais lembrar que é fundamental valorizar os meios democráticos de comunicação. E que na segunda-feira próxima teremos mais uma aula, desta vez falando sobre a metodologia de Paulo Freire, a questão da prática, teoria e prática, a teoria da praxis,
a que a Valéria, inclusive, se referiu agora. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer a todos que fizeram perguntas. Vou lê-las de uma vez aí, para dar liberdade aos senhores comentarem. Querido professor, por que a esquerda não se une no Brasil? Francisco Xavier, muito bem, Valéria. Que estrutura tem o povo para compreender o poder? A Maria Salete Magnoni, muito bom, professor Boaventura. Não seria o caso das forças democráticas, progressistas e de esquerda exigirem o adiamento das eleições de 2020 em função da pandemia? A Alessandra Bernardes, que caminho seguir no combate às pandemias mencionadas pelo professor? O Marconi Burum, ainda sobre a eleição de 2020, prefeitos e vereadores não ficam com medo da crítica dos padres, pastores, líderes de maneira geral e diminuem a luta contra o Covid-19? Mais duas ainda. João Rocha Sobrinho, questão para Boaventura e Valéria. Enquanto o movimento social sindical estava em alta no final da década de 70 e 80, hoje está fragilizado e atomizado. Como convencer o microempreendedor e o trabalhador uberizado de uma consciência de classe em si e para si, atualmente no Brasil e em Portugal? E, finalmente, o Pedro Francisco da Silva. Uma questão. A solidariedade, empatia, não deviam ser valores éticos da ética política? Então, com essas questões, eu quero devolver ao nosso Boaventura. Tenha liberdade aí, Boaventura, para comentar aquilo que lhe parecer mais interessante. Palavra com você. Obrigado. Foi um gosto também ouvir a Maria Valéria e foi curioso porque ela estava a falar dos anos 80. Eu, nos anos 80, estava também a fazer uma pesquisa no Recife e, nessa altura, também era o momento das lutas de transição. Eu lembro muito bem, com Dom Hélder Câmara, nessa altura, a luta que era para arranjarmos advogados jovens para defenderem as invasões de terra na cidade do Recife, naquela altura, os mocambos, e o Dom Hélder a fazer um trabalho absolutamente notável com os jovens advogados. É uma coisa que temos, uma experiência que temos em comum. Olha, eu acho que as perguntas são pertinentes e, obviamente, que eu vou tentar responder. Eu só queria dizer muito rapidamente o seguinte: eu acho que as coisas não foram muito bem para as esquerdas e se nós não tivermos realmente em mente, eu já o disse há pouco, alguns desses erros, há uma questão fraturante hoje no Brasil, se deve fazer ou não autocrítica. Não tenho nada contra a autocrítica. Eu acho que o grande problema fundamental, porque nós passamos, foram vários, mas que me parece fundamental foi que, como não houve realmente uma reforma política que devia ter havido, o dinheiro continua a falar alto no Congresso brasileiro, nas eleições brasileiras. Se não houvesse esse dinheiro a falar alto, nós não teríamos os grupos da bala, do boi e da Bíblia com tanta força como estão neste momento no Brasil. As forças de esquerda, nomeadamente os governos do PT, foram obrigados, de alguma maneira, a governar segundo as regras da direita para fazer uma política de esquerda. E isso mostrou-se que é extremamente difícil. Ou seja, tem que haver uma mudança do sistema político, porque mais tarde ou mais cedo, as esquerdas, acabam por cometer erros que não deviam ter cometido. E, portanto, eu acho que isto tem que se ter em mente. Em segundo lugar, eu penso que foi fundamental que aquilo que vocês lembram, e eu realmente também me lembro bem, é que realmente todo este trabalho de conversar, de estar com as periferias, viver com as periferias, de organizar politicamente a participação, foi sempre a matriz da política de esquerda. O que eram as células onde se discutia política, para além dos políticos, por exemplo. O viver, o trabalho das comunidades era fundamental. Eu há pouco tempo tenho dito isso muitas vezes, uma senhora evangélica que me disse: sabe porquê que eu sou evangélica? É porque quando eu fiz anos, o meu pastor evangélico veio à minha casa dar-me os parabéns por eu ter feito anos. Nunca nenhum político, nunca ninguém se tinha lembrado de que eu fazia anos. Ou seja, o evangélico, obviamente por razões que não vou agora comentar, lembrou-se daquela pessoa como uma pessoa humana, que gosta de fazer anos. A celebração da vida.
chamou a atenção, deu-lhe importância. Eu acho que a esquerda deixou de fazer isso, habituou-se demasiado ao trabalho institucional, mas também quero dizer, sempre entre o medo e a esperança, eu tenho estado em muitas conversas deste tipo e tenho notado, efetivamente, por exemplo, em São Paulo, ainda há pouco tempo, com uma deputada, com a Silvia Ferraro, e em Porto Alegre, com a Manu, como grupos de esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB, estão neste momento a distribuir cesta básica, estão a levar medicamentos para as comunidades. Temos hoje, neste momento, um momento de solidariedade com os indígenas da Amazónia notável. Há pouco tempo eu estava numa live com os povos indígenas de São Paulo de Olivença, atualmente, neste momento, sob ameaça, devo dizer, pois, em resultado daquela nossa intervenção, onde esteve também a 247, choveram os donativos e o apoio para aquela comunidade. Ou seja, realmente uma outra solidariedade, são valores éticos, no concreto, que as pessoas estão a exercer. Isso, para mim, é realmente muito importante. O problema todo é que, realmente, o Brasil, obviamente, foi uma sociedade colonizada, o colonialismo deixou marcas incríveis, exatamente porque houve muito colonialismo que continuou na distribuição de terras, no racismo até hoje, e, portanto, o Brasil não é apenas uma sociedade capitalista, é também uma sociedade colonialista e uma sociedade patriarcal. E é muito mais racista do que aquilo que se pensa e muito mais patriarcal. O feminicídio tem aumentado, o racismo tem aumentado e, obviamente, o capitalismo nunca esteve tão duro como está hoje. São realidades que a gente tem que entender e tem que ver o seguinte, o trabalho absolutamente notável, que a Maria Valéria falou e que eu apoio porque acompanhei muito de perto também esse processo. Os ministros notáveis de educação, o Haddad, o Tarso Genro, trabalho de democratização, de descolonização da educação, das ações afirmativas, uma coisa absolutamente extraordinária. Nunca nenhum país fez a multiplicação da educação pública daquela forma, como foram aqueles governos do PT naquele momento. Só que era mudança de hábitos, é mudança de cultura. E essa mudança leva anos. E ela não teve tempo de se sedimentar. E é por isso que é tão fácil voltar aos estereótipos do racismo no Brasil, da forma e daí, ou como dizia o Roberto Amato, você sabe com quem está falando. Sociedade hierárquica, racista, como sempre. Portanto, eu acho que nós talvez tenhamos que pensar bem que estar completamente focados apenas em eleições é talvez um mau caminho. E por isso eu saúdo todas as ações de formação de militantes e dirigentes para que possam ter uma outra concepção ética e política e de longo alcance, e não apenas de curto alcance. E dito isto, eu diria o seguinte, no que respeita às esquerdas, eu escrevi aliás um livro publicado pela Boitempo e que a segunda edição desse livro chama-se Esquerdas do Mundo Univos. É a minha preocupação, é que as esquerdas se unam no Brasil, na Colômbia, em Portugal, no México e na Espanha. São os casos que eu analiso. E, curiosamente, os prefácios foram feitos por 3 mulheres maravilhosas, vindas de 3 partidos diferentes, mas que ambas, em meu entender, podem significar uma renovação da política brasileira. A minha querida Nilma Gomes, que foi minha pós-doutoranda, de quem tenho muito orgulho, a Sónia Guajajara, foi vice-presidente do PSOL, e a Manuela Dávila, agora candidata à prefeitura de Porto Alegre. 3 mulheres maravilhosas. E elas foram capazes de se unir e os seus discursos são extremamente convergentes. Como é que depois as lideranças partidárias não são capazes de se unir, nem sequer de uma forma unânime, forte, num documento só, para pedir o impeachment, a destituição do presidente Bolsonaro? É geracional. Também há aqui uma questão feminina. Os homens são muito mais retrasados na sua formação, as mulheres estão a ver mais longe neste momento. E acho que isso está-se a notar na política brasileira, como aliás na política do Chile, como aliás em muitos outros países. Portanto, eu acho que ela não se une porque é uma questão de cultura política, porque realmente, como a transição brasileira foi muito mal feita, sabemos isso hoje, vamos a pagar o preço. Foi a única transição onde o terrorismo do Estado, os ditadores, não pagaram um preço pelos crimes do Estado.
são, pelo contrário, hoje, os mais respeitados no Brasil. Não foi assim na Argentina, não foi assim sequer no Chile, depois de que Pinochet foi para a cadeia. Mas é assim no Brasil. Nunca houve um tratamento do terrorismo de Estado feito durante a ditadura. E é por isso que agora, não só o vosso governo, neste momento, segundo dados do GEDIRCEU, haverá, nas várias escalas do governo, já estarão mais de 3.000 militares num governo civil, para além dos ministros que nós conhecemos bem. Portanto, isto é, obviamente, estamos a chegar ao Brasil a um sistema híbrido, civil e militar já, ainda em contexto democrático. Por quanto tempo? Esperemos que por muito. Mas é preciso que os democratas estejam alertados. Porque não houve um tratamento da transição. As escolas não ensinaram o que era a ditadura. Não ensinaram o que era a ditadura. Não ensinaram o que é a democracia como forma de superação da ditadura. Quais foram os seus crimes da ditadura? Não os conhecem. E, portanto, de alguma maneira, banaliza-se hoje essa cultura macho da violência, do desprezo pela vida, que é típico de uma sociedade racista. E a esquerda não está isenta disso. A esquerda não está totalmente isenta disso. É por isso que eu penso, falem com os povos indígenas, com os povos quilombolas. Eles sabem muitas vezes que os partidos foram racistas, foram sexistas. Portanto, é bom que a gente aprenda, estamos a entrar no século XXI, e que eles são agentes históricos, sujeitos históricos muito importantes. Portanto, eu penso que adiar as eleições é um problema que se está a discutir muito, por exemplo, ainda se discute agora aqui na Europa, na Polónia. Tem-se discutido em vários países têm decidido adiar as eleições. A França, por exemplo, fez umas primárias municipais, era preciso depois a segunda volta das primárias, não as fez, devido à pandemia. Se não as fizer até julho, elas têm que ser canceladas e têm que voltar a fazer eleições. Por um lado, é evidente que países autoritários e governos autoritários estão a aproveitar o adiamento das eleições para se manter no poder. Esse é um risco, obviamente, que existe, não é? E temos que ter isso em mente. Por outro lado, eleições neste período pode beneficiar quem está no poder também. E, por exemplo, pode beneficiar num país como o Brasil, parece incrível dizer isto, mas beneficiar a direita e não a esquerda. Porquê? Porque as pessoas de esquerda, em muitos estados, estão a respeitar as regras do confinamento, não vão para a rua. Os de direita vão para a rua. A rua hoje no Brasil, se houver uma ideia de ir para a rua, a direita está lá mais em força que a esquerda. Portanto, temos que ver tudo isso e considerar tudo isso. Mas, acima de tudo, o que é preciso é ter bons candidatos. E também, de novo, polémico, como eu sou sempre, não penso realmente que o PT esteja a ter uma boa política com o candidato que acaba de apresentar a prefeita de São Paulo. Quando em São Paulo temos realmente líderes muito interessantes que numa frente de esquerda podiam fazer coisas muito bonitas e realmente renovação política. De novo, são lógicas partidárias que a lógica mais ampla não entende. Portanto, eu penso que o movimento, e a última questão, o movimento sindical está fragilizado por muitas razões, obviamente, são 40 anos de neoliberalismo. E as políticas de esquerda, no caso do Brasil, têm efetivamente uma política extraordinária no tempo do presidente Lula e da presidente Dilma, onde um aumento significativo do que vocês designam como carteira assinada, isto é, contratos formais, quando realmente no mundo naquela década já era corrente, praticamente avassaladora, o que nós chamamos de informalidade. Mas a verdade é que assim que veio a crise, a informalidade voltou. E hoje 60% da força de trabalho na América Latina, 60% a 70% na Índia e na África está informal. Ou seja, não existe do ponto de vista estatístico, digamos assim, para os direitos sociais, para os direitos dos trabalhadores, nem muitas vezes para um apoio durante a pandemia, porque não sabe quem são, quais são os seus endereços. É realmente uma inexistência cívica, onde nós estamos a lançar muita gente. São essa gente que o vosso presidente diz, os descartáveis. Eles não existem. Tornam-se invisíveis, de alguma maneira. Os sindicatos, naturalmente, sofreram toda esta luta, toda esta agressão neoliberal com muita força. Mas não foi só isso. Os sindicatos acomodaram-se
os seus melhores quadros foram para o poder, não continuaram na luta sindical, também durante esse período abrandaram a sua luta, perderam treino, não estou a falar do movimento como o MST ou o MTST, que continuaram como movimentos com muita força, mas perderam muito. E realmente devo-vos dizer, eu tenho por vezes surpreendido, sobretudo depois da destituição da Presidente Dilma, uma certa passividade do movimento sindical brasileiro. Consentiram demasiado, houve reformas da Previdência, houve ataques brutais à classe operária. Vejo-os viciados na política institucional, calculando a sobrevivência das lideranças e não pondo na linha da frente os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. É duro ter que dizer isto, mas é isto que tem que se dizer. Não é um caso único no Brasil, nós temos, infelizmente, em muitos outros países, temos essa situação. O Brasil é simplesmente o mais caricato neste momento, quando a gente está perante essa possibilidade da Carta Verde e Amarela, que é realmente um lançamento na informalidade da grande maioria dos trabalhadores brasileiros. O sindicalismo tinha que lutar e tem que lutar exatamente contra isso com toda a força, porque essa é perder aos trabalhadores, que são, digamos assim, um dos grandes agentes da transformação histórica, de ficarem individualizados e, mais do que isso, presos das ideologias que mais vitimizam a sua posição e a sua posição de classe. E essas ideologias, sejam religiosas ou outras, são, obviamente, hoje dominantes no Brasil, e vai ser muito difícil fazer uma pedagogia. Houve aqui um crime, e será a minha nota final neste momento, pelo menos, se houver mais perguntas, terei todo o gosto, não é? É que realmente, talvez a Maria Valéria também conheça isso bem, tão bem, melhor que eu, nós tivemos um momento, nos anos 60 até 70, em que a teologia da libertação foi uma força extraordinária junto das periferias. O PT não seria o que é sem as comunidades eclesiais de base, sem a teologia da libertação. E houve uma luta, aliás, dirigida pelo Vaticano contra a teologia da libertação, com João Paulo II, e houve uma luta imperial dos Estados Unidos para darem uma resposta religiosa conservadora a partir de 1969, depois do relatório Nelson Rockefeller, quando ele disse que era preciso dar uma resposta conservadora religiosa. E é nessa altura que veio uma onda de pentecostalismo que não existia antes no Brasil, existiam as outras religiões protestantes desde há muito tempo, e, como viram, isto é 69, leiam o relatório, em 1977 era criada a Igreja Universal do Reino de Deus. Contem agora quantos deputados é que tem hoje no Parlamento. Isto foi um projeto imperial. Os brasileiros, como são um grande país, um país quase que é um continente, têm muita dificuldade de pensar que o Big Brother dos Estados Unidos não está com muita atenção. Está com muita atenção, tem muito controle. O Lava Jato foi a melhor expressão do controle imperial sobre o Brasil e realmente vai continuar, porque os Estados Unidos têm um candidato que, a meu entender, devia ir para a prisão, tal e qual como Bolsonaro, chama-se Sérgio Moro, mas é certamente o candidato dos Estados Unidos para 2022. Enquanto isso, a esquerda continua dividida e alegremente a pensar que pode facilmente ganhar as eleições. Se assim for, estamos mal. Esse é o nosso querido luso-brasileiro, Boaventura Souza Santos. Boaventura, uma imensa gratidão. Aí em Portugal já é bom dia, já estamos virando a meia-noite. Nós estamos com o nosso tempo esgotado, mas eu vou dar Valéria, uma palavrinha tua, uma saudação pelo menos. O nosso acordo com as televisões nos obriga a não passar muito tempo. Mas eu faço questão que você possa fazer um rápido comentário e em seguida nós vamos encerrar. Eu queria só falar rapidamente, a partir de uma das perguntas que foi feita, que eu acho o seguinte: nós temos, inclusive, nós não podemos continuar a pensar o movimento sindical, que sempre foi importantíssimo, porque é a organização, o primeiro nível de organização da classe trabalhadora, ou da classe operária, era visto como fundamentalmente o instrumento da classe operária, só que a classe operária não é mais o que ela era.
ela era multidão. Eu me lembro no final de 69, 70, que eu tentando conseguir emprego numa metalúrgica, era uma coisa impressionante, porque você, para ir lá no escritório, tinha que atravessar o chão de fábrica, era uma coisa, aquelas linhas de montagem imensas, com centenas de trabalhadores. O ano passado eu entrei numa metalúrgica e havia um funcionário dentro de uma cabine com um computador, controlando, tinha inclusive mulheres, eu até fiquei surpresa, controlando 4 linhas de montagens com robôs. Ora, é claro que ela não ganha o que ganhavam todos aqueles outros operários juntos, mas ela ganha muito mais do que ganhava um operário antigamente. Então, ela se coloca no nível de classe média, em termos de... Porque o que define hoje é o que você é capaz de consumir. Qual é a sua aparência? O que é que você ostenta? Quais as marcas que você usa? Tanto que a gente fala da classe média, a gente não fala mais da pequena burguesia. E aí a gente tem que repensar. E tem esse outro trabalhador que não tem vínculo empregatício nenhum. A gente tem que começar a criar uma forma de organização. Temos que conversar com eles, descobrir como organizá-los. E não eles serem simplesmente um periférico de uma coisa eletrônica. Eles têm que se descobrir que sem eles não existe Uber. Sem o menino na bicicleta não existe. É essa descoberta de que só o trabalho humano cria valor é que a gente precisa recomeçar. Então, eu estou pronta para fazer isso, meio cega, meio moca e meio fraca do juízo, mas o que a gente lembra, a gente ainda pode passar para muita gente. Muito obrigado, Valéria. Mais uma vez, Boaventura. As provocações que nós fizemos essa noite, que Boaventura fez e que Valéria faz, são parte do estilo da nosso processo formativo. Nós não queremos formar no sentido de encaixotar, de dar forma. Nós queremos, como já disse Valéria, ajudar as pessoas a desenvolver o senso crítico e teorizar a partir da luta, da prática, sistematizar essa prática, teorizando para que uma prática mais avançada, mais revolucionária ocorra. Esse é o objetivo da nossa escola, esse é o objetivo da Fundação Perseu Abramo. E, em nome de todos os companheiros da escola e da Fundação, eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Boaventura, como sempre, a sua presença solidária e fraterna nos ajuda, nos motiva, nos provoca. E a você também, Valéria, que você continue a tua missão. Vai passar do 100. Estaremos juntos, se Deus quiser. Pessoal, na segunda-feira, com o Pedro Pontual e a Mariana Pascal, nós vamos trabalhar a pedagogia da praxis em Paulo Freire. A elaboração que deve nos levar a uma prática de qualidade superior na construção da nova sociedade. Muito obrigado a todos. Obrigado, tchau. Muito obrigado. Até logo, até a próxima.